Hebreus 7. Hebreus 7, do versículo 25. Hebreus 7, no versículo 25. Leia para mim, Pai Zé, aleluia. Hebreus 7, versículo 25 e 27. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente que, por intermédio dele, se acheguem a Deus. Por intermédio dele se achegue a Deus, Pois vive sempre para interceder por eles. este é o trabalho do sumo sacerdote, interceder por quem? Por nós. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como esse. Estavam necessitados, significa que não havia. Então, Cristo Jesus foi lá e preencheu todos esses requisitos, sendo o sumo sacerdote. Santo, inculpável, puro, apartado do pecado, dos pecadores, e dos pecadores, exaltado acima dos céus. exaltado acima dos céus. Aleluia! Foi até o versículo 27. Aleluia. 27. É, o versículo 27. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, Diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, ele não precisa oferecer sacrifício dia por dia, que oferece primeiro por seus próprios pecados que oferece por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. e somente pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, Que no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. realizou esse sacrifício de uma vez por todas. O Senhor Jesus, ele se fez o sumo sacerdote. E agora ele é o sumo sacerdote. Aquela escritura de Levítico 21 que a gente leu, quase todo ele, todos aqueles requisitos Jesus cumpriu todas. Era perfeito, ele não era não, ele não tinha pé quebrado, ele não tinha mão quebrada, ele cumpriu todos os requisitos de um sumo sacerdote para responder por nós. É por isso que se nós estamos aqui na igreja assistindo esta belíssima palavra, agradeço a Jesus Cristo, porque todos os dias ele intercede por nós. Intercede. Se você está andando no trânsito, se o carro não te bateu, é ele te intercedendo lá diante do Pai para ele te dar graça para você se arrepender muito perfeitamente. Aleluia! Todos os dias o Senhor intercede por toda a humanidade, para que a humanidade se achegue ao arrependimento todos os dias. E todos os dias ele implora, mostrando as mãos furadas para o Pai. Pai, olha o sangue, deixa que esse povo chegue ao arrependimento. Todos os dias o Senhor está diante do Pai como sumo sacerdote, suplicando para o Pai: Pai, não esmaga este povo, deixa que eles vão quebrar o orgulho deles, deixa que eles vão se humilhar no arrependimento. Aleluia! Glória a Deus. Isso é a função do sacerdote. O sacerdote, ele tem essa função. E nesse sacerdócio de Cristo nós podemos ver que ele é muito mais superior do que o de Moisés. Porque a gente não precisa correr no mato para matar um bode, um cordeiro, para nós nos arrepender. Basta nós nos humilhar no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. O sacerdócio de Cristo, ele é muito mais superior do que o de Moisés. Porque o de Moisés, olha só, o de Moisés, se tu pecar aqui, se você pecar aqui, no juízo, se você não tiver nenhuma testemunha,
Você é absorvido. No sacerdócio de Moisés precisa de testemunha para julgar o teu caso. Para julgar o teu caso. 2 ou 3. Mas o tabernáculo de Moisés foi deixado para trás. Agora é o sacerdócio de Cristo. Então, se você pecou, você tem o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, as 2 testemunhas e o diabo te observando. O sacerdócio é espiritual. Se você pecar, tem 5 testemunhas, 3, aleluia. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se tornou muito pior. Se você imagina coisa errada do seu irmão, o Espírito Santo está te vendo, Deus Pai está te observando e Jesus está te observando como testemunha. Não tem como correr, não tem. Já no sacerdócio de Moisés, tu tinha pelo menos esperança. Porque se tivesse uma testemunha que te viu no pecado, mas aí tinha que ter a outra testemunha para te ver. Era 2 ou 3. Físicas. Mas aqui não. Aqui se tornou pior. Aqui se tornou mais duro. Porque aqui as testemunhas não são físicas, são espirituais. Aleluia! São espirituais. E no sacerdócio de Cristo era assim o trabalho. O trabalho do arrependimento era assim. Primeiro eles pegavam o bode, botavam na pedra. O outro sacerdote pegava o outro bode. E este bode que estava na pedra aqui, o sacerdote tinha o trabalho de confessar os pecados do povo. De todo o povo, o sacerdote confessava os pecados diante daquele bode vivo. E automaticamente, os pecados eram transferidos para aquele bode vivo. E eles só estavam carregando os pecados do povo que já tinha sido transferido no bode. Jogava no deserto. E o outro bode, que era 2, um de confissão de pecados e o outro era para matar, para levar o sangue diante do Pai. E diante do Pai era o arrependimento para o perdão dos nossos pecados. Era este trabalho. Mas Jesus Cristo, em Hebreus 7, é o sumo sacerdote, da qual não precisa mais disso. Basta agora confessarmos nossos pecados e nos humilharmos diante da presença dele, para nós acharmos o perdão, porque o sangue de Jesus derrama sobre as nossas vidas no limpando. Aleluia! Por isso, o sacerdote de Cristo, ele carrega a vida de Deus. Ele carrega a santidade de Deus. O sacerdote de Cristo, ele carrega a imagem de Deus, a luz de Cristo. Ele carrega e ele é portador de Deus. Será que nós estamos carregando a imagem de Deus sobre a luz das nossas vestes, da nossa santidade? Porque para Deus era impossível um sacerdote servir com alguma coisa errada no coração. Até para Arão, olha só que Deus advertiu Arão sobre as vestes deles, que não pode nem ter 2 dedos abaixo aqui do joelho dele aqui, ó, porque era considerado para Deus nudez. Aleluia! Aleluia. Por isso que os requisitos são muito altos, são muito elevados. Muito elevados, povo abençoado. O sacerdócio de Moisés. Mas será que tudo isso acabou? Não acabou, povo abençoado. Algumas leis foram, digamos, costumes, luas novas, festas, tudo se acabou na cruz de Cristo, mas as leis levíticas continuam até hoje. E olha só, Isaías 53, Isaías 53,
Leia para mim, paizão. Isaías 53. Isaías 53, versículo 9. Isaías 53, versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. Deram uma sepultura junto com os ímpios. O Senhor Jesus, na sua sepultura, estava ao lado dos ímpios. E ficou como rico em sua morte. E ficou como rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça. Embora não tivesse cometido injustiça. E não houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Inverdade em sua boca. Aleluia. Então ele é o cordeiro para cumprir as leis levíticas. Ele foi o cordeiro que cumpriu todo o trabalho aonde a cópia, a figura, a